Vida conectada. Conheça a Detox Digital, capaz de ajudar quem é viciado em tecnologia. Pesadelo do sono. Saiba os riscos da apneia, distúrbio que traz danos à saúde de muitos brasileiros. Dica de segurança. Você vai aprender a como recuperar o seu celular perdido. E ainda, pior baixa em 8 anos no setor. Montadoras da região apostam no mercado internacional para fugir da crise. Agora, no Repórter Setorial. Boa noite. O número de casos da dengue no estado de São Paulo subiu 163% em comparação a 2014. Com o surto da doença, medidas criativas de combate ao Aedes aegypti são comuns de encontrar. Veja a ação de operários que transformam materiais da construção civil em mistura letal contra o mosquito transmissor. Grandes soluções podem ser encontradas em lugares simples. Um experimento químico feito dentro de um laboratório de ponta na Amazônia se tornou ação em um canteiro de obras em Pindamonhangaba. Construtores passaram a misturar sobras de cal e cloro para passar em canteiros das construções. De acordo com pesquisas do INPA, essa receita não é nada agradável ao mosquito Aedes aegypti e consegue o que muitos querem, espantar o perigo da dengue. A equipe de engenharia de São Paulo, ela divulgou, né, esse trabalho que eles fizeram, que eles pegaram do INPA, né, essa pesquisa do INPA, e divulgaram, né, que eles estavam fazendo isso em São Paulo e estavam tendo um bom resultado. Como aqui no Vale estava um caso grande de dengue aqui no Vale do Paraíba, a gente resolveu adotar esse procedimento que eles utilizaram em São Paulo e começamos a utilizar aqui. O custo é muito baixo, em torno de R$ 45 para comprar o material que é usado nos 80 mil litros de água do canteiro de obras e que podem ser reaplicadas em até 45 dias. Se a quantidade de água for pouco, compensa você ser retirada a água. Mas quando é um acúmulo grande, a gente acaba utilizando o produto. O mestre de obras da construtora, Heraldo Lopes da Silva, aplica a mistura a cada 15 dias e conta como se dá o procedimento. O recipiente ele tem lá um quarto, onde você tem uma medida, onde você pega aquela medida de só de cloro e 10 de cal hidratado, mistura, bate, como vocês vão ver na reportagem, né? E daí você vem e coloca, e não tem quantidade. Quanto mais você colocar, melhor é. Só que aqui, a cada 15 dias, nós vamos trocando, nós vamos fazendo, né? E isso eu quero até falar para os moradores que estão nos ouvindo agora, para colocar aí nos seus ralos de cozinha, de banheiro, enfim, e usar, que é um bom produto. E será que alguém imaginava que cal e cloro pudessem espantar o mosquito da dengue? Não imaginava que isso podia acontecer. A mistura é aplicada diretamente na água parada e, de preferência, tampada com tela. Ela mata a larva que estiver ali e espanta os mosquitos para longe por causa do cheiro. Rodrigo afirma que fazer a mistura é fácil e qualquer pessoa pode fazer em casa, mas é preciso alguns cuidados. Primeiramente, utilizar os EPIs, né? Óculos, máscara, luvas e um recipiente e ter o cal e o cloro. Esse exemplo mostra que soluções criativas estão ao alcance de todos e que na luta contra a dengue ainda há muitas armas em nosso favor. E isso é um combate à dengue. Isso tem ajudado muitas pessoas. Estamos aqui quase 160 funcionários e eles não pegaram dengue nem um dia aqui. Então, por causa da proteção e a prevenção que a gente está fazendo aqui. É bom para nós todos, né? Sinto seguro, né? Que a empresa se preocupa com a saúde do funcionário, né? Isso é importante para nós, né? O ambiente de trabalho é fundamental para o crescimento da empresa. A partir dessa edição, o consultor Adriano Santana trará informações de como manter o seu negócio forte, a começar pelos colaboradores. Olá, iremos falar hoje de clima organizacional, um tema que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte das nossas vidas. Semanalmente, vencemos uma etapa de trabalho. Acordamos cedo todos os dias, saímos e fazemos uma correria diária. E eu costumo dizer
que tem de valer a pena. Tem de valer a pena ir para o meu trabalho, me socializar com os meus colegas, porque eu costumo ressaltar que a maior parte do tempo de nossas vidas nós passamos, estamos inseridos no mercado de trabalho. Voltamos tarde, dormimos e acordamos bem cedo e começamos essa rotina novamente. O mundo é um mundo globalizado, competitivo, um mundo com uma correria diária. Então, eu preciso cada vez mais buscar ter qualidade de vida. E o clima organizacional será este termômetro. Ele fará com que eu me questione: estou no lugar certo? Estou fazendo o que eu gosto? Estou sendo produtivo? Feito isto, consequentemente, os recursos financeiros virão, uma carreira será construída e a felicidade eu encontrarei. Isto é o que eu costumo chamar de clima organizacional perfeito. A cada dia tem aumentado o número de brasileiros inscritos em concursos públicos. A tão sonhada estabilidade financeira é a principal motivação. Pelo menos 40 mil novas vagas devem ser disponibilizadas ainda este ano. Confira. A notícia sobre os cortes no orçamento da União deu um susto em muita gente que sonha com a carreira pública. Mas a boa nova é que mesmo com os cortes, os concursos já previstos não serão afetados. Segundo a Lei Orçamentária de 2015, serão disponibilizadas mais de 45 mil vagas, entre cargos efetivos e comissionados. A expectativa é que os concursos já previstos sejam autorizados o mais breve possível. Na relação dos processos seletivos mais esperados está o concurso do Instituto Nacional do Serviço Social, INSS. O órgão aguarda a autorização do Ministério de Planejamento e prevê o preenchimento de mais de 4 mil vagas entre níveis médio e superior. Os concursos do Ministério do Trabalho e Emprego e da Receita Federal também aguardam autorização. É a seleção mais esperada para quem sonha com a carreira de auditor fiscal. No Brasil, pelo menos 137 concursos públicos estão abertos para inscrições. Mais de 24 mil vagas estão espalhadas pelo país e os salários podem chegar até a R$30 mil. Passar em um concurso público significa uma conquista profissional. Para chegar até lá, o candidato precisa estar bem preparado. Esse é um assunto que vamos conversar agora com o professor de Pedagogia, Ângelo Fonseca. Olá, professor. Tudo bom, Ana? Seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Obrigado. Professor, falando agora um pouquinho sobre a preparação para os concursos públicos, os salários são bem atrativos, inclusive. Qual deve ser a rotina, os métodos que o aluno, o candidato, deve ter para se preparar para esse concurso? Everton, várias coisas devem ser consideradas. Se ele tem o dia inteiro para estudar, se ele trabalha ou não e assim por diante. De modo geral, em primeiro lugar, é essencial um planejamento. Estabelecer horários para as várias atividades, para o estudo, para o lazer, para o descanso, evitando cansaços extremos, estresse e assim por diante. Traçar uma estratégia de estudo. Quais as disciplinas que compõem o concurso, estudar todas as disciplinas de maneira paralela, resolver exercícios, colocar em prática o velho ditado. Aprender a fazer, fazendo. E os exercícios são ótimos para isso. Fazer resumos, que facilitam a fixação, facilitam a revisão, quando você quiser fazê-la. Estudar o máximo possível de horas, sempre deixando um espaço, um intervalo para descanso. Então, vai estudar o dia inteiro, a cada 1, 2 horas, um intervalo de uns 10, 15 minutos, vai cantar, vai passear, vai tocar violão, né? E assim por diante. Escolher o ambiente, preparar o ambiente de estudo, silencioso, gostoso, calmo, agradável, bem iluminado. Ou seja, é muita disciplina, né, professor? Muita disciplina. E agora, assim, como conciliar, então, essa disciplina nos estudos para uma pessoa, para um candidato que trabalha o dia todo? Como que consegue fazer isso? Bom, repetindo, você mesmo disse, em primeiro lugar, foco, determinação, disciplina. Afinal de contas, você está investindo na sua vida. Então, em primeiro lugar, cuide de si mesmo, né? Invista em si mesmo. Pode também, deve motivar-se. Primeiro por si mesmo, eu quero isso, eu quero melhorar minha vida e assim por diante.
Pode buscar outras motivações. Deus, como ajuda, reze, peça, né? Coloque o seu trabalho à disposição, a própria família é um estímulo, ou a própria riqueza, o dinheiro e assim por diante. Tem até técnicas, tem gente que coloca a foto da família na frente, é por vocês que eu vou fazer isso. Coloca até um contra-cheque, amanhã esse cheque será meu e assim por diante. Exatamente, falando sobre motivações, eu estava lendo uma reportagem em que um aluno ele passou em um concurso da Receita Federal e ele colocou na porta do seu quarto: eu vou ser um auditor fiscal. E ele mirou naquele objetivo e foi com muita disciplina que ele chegou até lá. Mas é assim, nós precisamos também entender, professor, quais são as matérias mais importantes para o aluno estudar, né, para o concurso. Seriam as matérias que ele tem mais dificuldade ou então as disciplinas que ele já está bem atualizado, já está bem habituado? Qual seria o método aí de ensino, o método de estudo? Bom, para todas as situações, inclusive complementando a questão anterior, administrar o tempo. Então, fazer um quadro de horários, ser rigoroso consigo mesmo e segui-lo. Discipline-se. Né? Está aí o quadro de horários. Com relação às disciplinas, é importante identificar o tipo de concurso que você quer. Né? Qual é o seu foco principal? Quais são as funções do cargo, as possibilidades de promoção, o próprio salário, etc. Para você realmente se convencer de que é aquilo que você quer. Segundo, se o edital já saiu, leia o edital, que ele é básico, ele é a regra do concurso. Muita gente fala, deixa que fale. Leia o edital que ali está. E ele muitas vezes aponta não só os conteúdos, como ele também dá dicas de quais as matérias que valem mais pontos. Essas coisas ajudam na seleção dessas matérias que você vai estudar primeiro. Agora, de modo geral, sugere-se que se estude primeiro as matérias básicas, até porque elas preparam o conhecimento para as outras. Dentre as básicas, comece por aquelas que você acha mais fáceis, por aquelas sobre as quais você tem maior domínio. Isso não só faz você otimizar o tempo, você ganha tempo, como também alimenta a sua própria autoestima, a sua satisfação pessoal. Oba, estou entendendo, estou sabendo. E aí prepara o cérebro para receber mais informações. Então são dicas. De qualquer maneira, sempre aconselhável ler, escrever, reescrever, essas coisas são fundamentais. Ok, professor. Nós conversamos com o professor Ângelo Fonseca, ele é professor de pedagogia, conversou conosco sobre como se preparar para os concursos. Obrigado, professor, pela sua participação. Everton, para dar as ordens, espero que tenha sido útil. Com certeza foi. O céu fica com muitas nuvens e pode chover no final da tarde em toda a região. O dia começa frio, não há previsão de mudanças bruscas nas temperaturas. Veja agora como fica o tempo na sua cidade. São José dos Campos tem dia de sol com algumas nuvens. Chuva passageira deve ocorrer à tarde. A máxima não passa de 26 graus. Em Pindamonhangaba também deve chover à tarde e início da noite. Os termômetros podem registrar 25 graus como máxima e 18 mínima. No litoral, a semana começa com tempo firme. Ubatuba tem máxima de 24 graus. Na cidade de Lorena, as temperaturas não apresentam mudanças bruscas. Mínima de 18, máxima 23 graus. Prefeitura de São José dos Campos adia a construção do BRT, o corredor rápido de ônibus. O motivo é o atraso da licitação. As obras estão previstas para começar em 2016. O trânsito da cidade de São José dos Campos já pede melhorias há algum tempo. Uma solução proposta pela Prefeitura foi a implantação do BRT, o corredor rápido exclusivo para ônibus. Essa tecnologia está presente em várias cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belém, e torna uma das faixas das pistas exclusiva para ônibus. A implantação de 51 quilômetros de via expressa está prevista para começar em 2016 e orçada em mais de 800 milhões de reais. Mas o processo já começou com atrasos em sua primeira etapa, o período de licitações. De acordo com a Prefeitura, o prazo do edital licitatório foi adiado para esclarecer dúvidas de um dos interessados na concorrência, mas deve ser retomado ainda em junho.
A criação de medidas que melhorem o trânsito em São José dos Campos tem sido um processo conturbado. Em novembro de 2013, a Prefeitura cancelou o projeto da construção do VLT, o veículo leve sobre trilhos, para anunciar a construção do BRT, que seria mais barato. Depois, este projeto foi alterado pelo Ministério das Cidades para diminuir ainda mais o seu custo e aumentar sua abrangência. O corredor exclusivo para ônibus deve passar em 4 regiões da cidade e ficar pronto depois de 48 meses do início das obras. Entender e praticar os princípios da sustentabilidade é, acima de tudo, garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Confira agora o comentário do advogado Alex Carneiro. Pensar globalmente e agir localmente. Essa tem sido uma máxima difundida por todos que defendem a sustentabilidade. Assim como outras máximas, uma andorinha só não faz verão, ou a união faz a força, esse princípio de pensar globalmente e agir localmente é essencial para a sustentabilidade. Isso significa que devemos pensar sim para gerações futuras, devemos pensar sim naquilo que podemos contribuir para aqueles que estão no presente e no futuro, em todos os aspectos ambientais e sustentáveis. Mas isso não vai acontecer se não fizermos a nossa parte localmente. Se não tivermos a consciência de que cada atitude, por menor que seja, pode contribuir para que o meio ambiente, não só natural, mas artificial e cultural, seja tratado, seja desenvolvido, seja preservado e seja um benefício para nós e para gerações futuras. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nos permite pensar, será que nós temos feito a nossa parte? Será que aquela pequena coleta de lixo seletiva, será que a pequena atitude de economizar energia, de andar mais a pé, de evitar o uso do combustível fóssil, será que tudo isso é importante? A resposta é importante, porque é essa atitude local, esse agir localmente, que pode gerar benefícios globalmente. Por isso, pensar globalmente e agir localmente não é apenas uma máxima, mas um princípio, uma norma fundamental para que possamos não só ter uma vida sustentável no presente, mas também no futuro. Esse é o nosso desafio. Logo depois do intervalo você vai saber: dormindo mal, entenda as causas da apneia, distúrbio que atinge muitos brasileiros.